Neste vídeo, faremos uma análise completa de todos os criminosos executados durante o mês de junho de 2026. Conheceremos os crimes brutais que os levaram ao corredor da morte, como cada execução aconteceu, qual foi sua última refeição e quais foram as últimas palavras que pronunciaram antes de morrer. Andrew Richard Luke Hart, executado em 2 de junho de 2026. Este caso é um dos mais tristes e perturbadores que já ocorreram no estado da Flórida. Para entender como esse crime brutal aconteceu, primeiro precisamos conhecer a pessoa que o cometeu. Seu nome era Andrew Richard Luke Hart. Ele nasceu em 1973, na Pensilvânia. Desde pequeno, sofreu abusos por parte de alguns familiares. Apesar dos problemas com as drogas, Luke Hart começou a trabalhar na indústria da construção civil. Com o passar dos anos, conseguiu emprego como operário em um depósito na cidade de Jacksonville, Flórida, e decidiu se mudar para lá, para começar uma nova fase de sua vida. Naquela época, Andrew Luke Hart iniciou um relacionamento amoroso com uma mulher e foi morar com ela. Na mesma casa também vivia Gillian French, a filha de apenas 8 meses de idade de sua companheira. O relacionamento era marcado por constantes discussões e conflitos. No entanto, a situação atingiu um nível de violência inimaginável, quando, durante um desses episódios, Luke Hart agrediu brutalmente a pequena Gillian. O ataque provocou ferimentos devastadores, entre eles múltiplas fraturas nas costelas, hemorragias retinianas em ambos os olhos e um grave traumatismo craniano que quase lhe custou a vida. O que aconteceu depois é difícil de acreditar. Luke Hart se declarou culpado pela agressão e admitiu sua responsabilidade pelos fatos. No entanto, apesar da extrema gravidade dos ferimentos sofridos pela bebê, a decisão judicial não lhe impôs uma longa pena de prisão. Em vez disso, ele recebeu o benefício da liberdade condicional, uma decisão que anos mais tarde seria alvo de duras críticas, especialmente após o crime que acabaria levando-o à pena de morte. Em 1996, Andrew Richard Luke Hart iniciou um novo relacionamento com uma mulher chamada Misty Rue. Misty era mãe de 2 meninas pequenas, Ashley, de 2 anos, e Gabrielle Henshaw, uma bebê de apenas 5 meses de idade. Misty desconhecia completamente o passado violento de Luke Hart. Sem saber que anos antes ele havia sido condenado por agredir brutalmente outra bebê, permitiu que ele fosse morar em sua casa, em Jacksonville, Flórida. Na residência também viviam o pai e o tio de Misty. Todos na família confiavam nele. Até aquele momento, Luke Hart havia se mostrado gentil e carinhoso com as 2 meninas, e ninguém havia observado qualquer comportamento agressivo que levantasse suspeitas sobre o que estava prestes a acontecer. Na tarde de 25 de fevereiro de 1996, por volta das 5 horas da tarde, Misty e Luke Hart voltaram para casa depois de fazer vários compromissos pela cidade. Pouco depois, Misty levou Ashley para um dos quartos para que ela tirasse uma soneca. Enquanto tentava fazer a menina dormir, Luke Hart ficou sozinho com a pequena Gabrielle em outra parte da casa. Durante vários minutos, tudo parecia normal. Do quarto, Misty podia ouvir as risadas de sua bebê, enquanto Luke Hart brincava com ela e falava de maneira carinhosa. No entanto, aquela aparente tranquilidade estava prestes a terminar. De repente, Luke Hart entrou no quarto onde Misty estava e pegou uma fralda visivelmente irritado. Disse que Gabrielle precisava ser trocada e voltou para junto da bebê. Momentos depois, tentou trocar a fralda dela no chão de um dos quartos. Segundo declarou mais tarde, começou a ficar frustrado porque a menina se mexia o tempo todo e não ficava quieta. O que aconteceu em seguida foi um ato de violência tão repentino quanto incompreensível. Dominado pela raiva, Luke Hart atacou brutalmente a bebê. Os ferimentos sofridos por Gabrielle foram devastadores e acabariam provocando sua morte pouco tempo depois. A brutalidade do crime é difícil de compreender. Apenas alguns minutos antes, Luke Hart estava brincando, rindo e demonstrando carinho pela pequena. No entanto, segundo sua própria versão dos fatos, perdeu o controle enquanto tentava trocar sua fralda e tirou a vida de uma bebê de apenas 5 meses de idade. Enquanto isso, Misty finalmente conseguiu fazer Ashley adormecer. Pouco depois, ouviu o motor de um carro ligar em frente à casa.
Ao olhar pela janela, viu que era seu próprio veículo e que Andrew Luke Hart estava saindo ao volante sem dizer uma única palavra. Confusa com sua saída repentina, Misty foi até o quarto onde ele estava cuidando de Gabrielle. Ao entrar, descobriu que a bebê já não estava mais ali. Cerca de 30 minutos depois, ela recebeu uma ligação telefônica de Luke Hart, feita de uma loja de conveniência. Durante a conversa, ele afirmou que um homem desconhecido havia invadido a casa, sequestrado a pequena Gabrielle e fugido em uma caminhonete. Também disse que tentou perseguir o suposto sequestrador, mas não conseguiu alcançá-lo. Antes de desligar, pediu que Misty chamasse imediatamente a polícia. Depois disso, encerrou a ligação e nunca mais voltou para casa. As autoridades iniciaram imediatamente uma intensa busca por toda a região de Jacksonville para localizar a bebê desaparecida. No entanto, desde os primeiros momentos da investigação, os agentes começaram a desconfiar da versão apresentada por Luke Hart, que também passou a ser considerado um dos principais suspeitos do caso. Horas depois, de forma inesperada, Luke Hart apareceu caminhando por uma propriedade pertencente a um agente da Patrulha Rodoviária da Flórida. Ao vê-lo em circunstâncias suspeitas, o policial saiu de sua residência, o deteve e notificou as autoridades que participavam das buscas. Ao mesmo tempo, os investigadores localizaram o carro de Misty abandonado dentro de uma vala, aparentemente após sofrer um acidente. O veículo estava vazio. Enquanto equipes de busca percorriam as florestas e áreas próximas tentando desesperadamente encontrar Gabrielle, os detetives tentaram interrogar Luke Hart sobre o suposto sequestro. No entanto, ele se recusou a responder às perguntas e solicitou a presença de um advogado. Naquele momento, os investigadores ainda não sabiam exatamente o que havia acontecido com Gabrielle, mas essa atitude parecia contradizer completamente a história do suposto sequestro, e aumentou ainda mais as suspeitas contra Luke Hart. Luke Hart aceitou conversar com um detetive, admitiu que a história do sequestro era completamente falsa e confessou ter causado a morte da bebê. Em seguida, conduziu os investigadores até o local onde o corpo da pequena Gabrielle foi encontrado. A bebê ainda estava usando a mesma fralda suja que havia desencadeado a fúria de Luke Hart. Andrew Luke Hart foi formalmente acusado de homicídio qualificado e abuso infantil agravado. Durante o julgamento, o médico legista desmentiu completamente sua versão dos fatos. Segundo o testemunho apresentado ao júri, os ferimentos sofridos por Gabrielle eram incompatíveis com uma simples queda acidental. Os promotores também utilizaram como circunstância agravante sua condenação anterior por abuso infantil grave, ocorrida em 1994. Finalmente, em 4 de abril de 1997, o júri o declarou culpado e Andrew Richard Luke Hart foi condenado à pena de morte. Após ser condenado à morte, Andrew Luke Hart passou quase 29 anos no corredor da morte da Flórida. Durante esse período, apresentou inúmeros recursos perante tribunais estaduais e federais na tentativa de evitar sua execução. No entanto, nenhum desses recursos conseguiu modificar o desfecho do caso. Durante quase 3 décadas, os tribunais revisaram repetidamente os diferentes pedidos apresentados pela defesa, mas ao final, mantiveram tanto a condenação por homicídio quanto a sentença de morte. Finalmente, em maio de 2026, foi assinada a ordem de execução de Andrew Luke Hart, marcando sua execução para o dia 2 de junho daquele mesmo ano. Hoje, Luke Hart acordou por volta das 7 horas da manhã, tomou banho e permaneceu calmo durante grande parte do dia. Recusou a opção de solicitar uma última refeição especial, por isso recebeu o cardápio habitual da prisão. Também não recebeu visitas antes da execução, embora tenha se reunido com um conselheiro espiritual algumas horas antes. Às 17 horas, foi transferido para uma cela de isolamento para os preparativos finais. Posteriormente, às 18 horas, foi conduzido à câmara de execução. Finalmente, às 18 horas e 19 minutos, foi declarado morto após a aplicação do protocolo de injeção letal composto por 3 medicamentos. Segundo as testemunhas presentes, todo o procedimento ocorreu sem incidentes e não foram observados sinais visíveis de sofrimento por parte de Andrew Luke Hart, que tinha 53 anos no momento de sua morte. Quando o diretor da prisão perguntou se desejava pronunciar suas últimas palavras,
Luke Hart levantou a cabeça e dirigiu o olhar para um grupo de pessoas sentado na primeira fila da sala de testemunhas. Entre elas estavam familiares de Gabrielle. Então simplesmente disse: "Sinto muito." Dusty Ray Spencer, executado em 25 de junho de 2026. Em 1985, Dusty Spencer havia fundado uma empresa dedicada à pintura de casas. Foi justamente um desses trabalhos que mudaria sua vida para sempre. Ele foi contratado para pintar a casa de Karen Spencer, e foi ali que os dois se conheceram. Mas apenas 3 anos após o casamento, o relacionamento já estava à beira do colapso. Em dezembro de 1991, Karen decidiu pedir o divórcio. A reação de Dusty foi violenta. Ele a agrediu fisicamente e acabou sendo preso por violência doméstica. Enquanto permanecia na prisão, Dusty fez uma ameaça assustadora. Disse que quando fosse libertado, iria matá-la. Mesmo assim, Karen parecia continuar presa a um relacionamento profundamente tóxico. Talvez por medo, manipulação emocional ou porque ainda nutria sentimentos por ele, chegou até mesmo a pedir ao tribunal que Dusty fosse libertado para que pudessem passar juntos as festas de fim de ano. Finalmente, Dusty foi libertado antes das festas de fim de ano. Após as comemorações, em 4 de janeiro de 1992, uma discussão verbal entre o casal saiu completamente do controle. No meio da briga, Dusty pegou um ferro de passar roupa e golpeou Karen brutalmente na cabeça. A agressão foi tão violenta que seu filho adolescente, Timothy, precisou intervir para impedir que ela fosse morta. Karen foi levada às pressas para o hospital, onde recebeu 11 pontos no rosto. Após o ataque, Dusty fugiu da residência. Naquela época, os protocolos para lidar com casos de violência doméstica eram muito mais limitados. Apesar da brutal agressão e das ameaças anteriores de morte, as autoridades não conseguiram prender Dusty nem implementar medidas eficazes de proteção para Karen. 2 semanas depois, em 18 de janeiro de 1992, aconteceu o inevitável. Dusty voltou à casa de Karen com um único objetivo: matá-la. Ao chegar, percebeu que ninguém havia notado sua presença e que Karen estava no quintal junto com seu filho adolescente, Timothy, e o cachorro da família. Sem dizer uma única palavra, Dusty pegou um tijolo e atingiu Karen violentamente na cabeça, fazendo com que ela caísse imediatamente no chão. O que aconteceu em seguida é uma das partes mais devastadoras desta história. Ao presenciar o ataque, Timothy reagiu imediatamente. Pegou-se um rifle e atirou contra Dusty, mas errou. Tentou disparar uma segunda vez, porém a arma emperrou no pior momento possível. Ao mesmo tempo, a pequena cadela da família avançou sobre Dusty para defender Karen. No entanto, ele a chutou com tanta força que quebrou várias de suas costelas. Aproveitando que ninguém podia detê-lo, sacou uma faca que levava consigo e esfaqueou Karen repetidas vezes até causar sua morte. Após o ataque brutal, fugiu rapidamente do local, deixando Timothy completamente impotente depois de presenciar o assassinato da própria mãe. Quando a polícia finalmente chegou ao local, Karen já estava morta. Uma imagem comovente ficou registrada nos relatórios policiais. A pequena cadela da família permanecia deitada sobre o peito ensanguentado de Karen, choramingando e se recusando a se afastar do corpo de sua dona, como se ainda tentasse protegê-la. A poucos metros dali estava Timothy. O adolescente estava caído no chão, chorando desesperadamente, ainda segurando o rifle entre as mãos. Ele havia feito tudo o que podia para salvar sua mãe, mas em questão de segundos, a viu morrer diante dos próprios olhos. Dusty foi capturado 2 dias depois, no condado de Polk, enquanto se escondia da polícia. O caso dos Spencer tornou-se o principal catalisador para que a Flórida endurecesse drasticamente suas leis de combate à violência doméstica. Foi eliminado o requisito de que um policial precisasse presenciar a agressão para realizar uma prisão, permitindo que os agentes agissem com base nas evidências encontradas no local. As novas leis também determinaram que a polícia deveria priorizar a segurança da vítima acima da decisão dela de apresentar ou não uma denúncia, evitando que agressores fossem libertados prematuramente após pressionarem suas vítimas. Karen era uma mulher brilhante, bem-sucedida
e uma mãe dedicada de 3 filhos. Após sua morte, seus restos mortais foram levados para sua cidade natal, na Carolina do Norte, onde seus familiares tomaram a decisão simbólica de remover o sobrenome Spencer de sua lápide. Devido à brutalidade do crime, em 1992, Dusty Ray Spencer foi considerado culpado e condenado à pena de morte. No entanto, como acontece na maioria dos casos desse tipo, o processo judicial se prolongou por décadas entre recursos, revisões e outros procedimentos legais. Como consequência, Spencer passou 34 anos no corredor da morte, aguardando o dia de sua execução. Finalmente, no mês passado, o governador Ron DeSantis assinou a ordem que marcou sua execução para 25 de junho de 2026, data em que a sentença foi finalmente cumprida por meio de injeção letal. Hoje, Spencer acordou às 5h30 da manhã e permaneceu cooperativo durante todo o processo que antecedeu sua execução. Às 10 horas, recebeu sua única visita, um conselheiro espiritual, que permaneceu ao seu lado durante suas últimas horas. Ao meio-dia, foi servida sua última refeição antes de morrer. Como último pedido, escolheu pizza, batatas fritas e um milkshake. Finalmente, às 17 horas, Spencer foi levado para a câmara de execução, onde foi imobilizado e preparado para receber a injeção letal. Assim que o acesso intravenoso foi estabelecido, o conselheiro espiritual entrou e permaneceu ao seu lado durante seus últimos momentos. Antes da execução, perguntaram se desejava dizer suas últimas palavras. Spencer respondeu que sim e declarou: "Peço imensas desculpas à família. Em tuas mãos entrego meu espírito e minha alma. Estou a caminho, Senhor. Estou a caminho, amém." Dusty foi declarado morto às 18 horas e 10 minutos, após a administração da injeção letal. Segundo o porta-voz do sistema penitenciário, todo o procedimento foi realizado sem complicações. Agora, os próximos criminosos foram executados no final do mês de maio. No entanto, decidi incluí-los neste vídeo porque não consegui publicar o resumo das execuções daquele mês. Raymond Eugene Johnson, executado em 14 de maio de 2026. O primeiro criminoso é Raymond Eugene Johnson, nascido em 1974. Desde muito jovem, começou a construir um extenso histórico criminal marcado pelas drogas e pela violência. Seu primeiro homicídio ocorreu em 1995, quando, aos apenas 21 anos, assassinou Clarence Ray Oliver após uma discussão. Johnson atirou na vítima enquanto ela tentava fugir em seu veículo. Embora tenha sido condenado a 20 anos de prisão por homicídio culposo, cumpriu apenas 9 anos antes de obter liberdade condicional. Em 2005, após deixar a prisão, Raymond Eugene Johnson chegou a Tulsa com a intenção de começar uma nova vida. Foi lá que conheceu Brooke Whitaker, enquanto ela trabalhava em um restaurante. Brooke era uma jovem mãe de 22 anos, com 3 filhos, e com o passar do tempo, os dois iniciaram um relacionamento amoroso. O relacionamento evoluiu rapidamente, e no final de 2006, Johnson já havia se mudado para a casa de Brooke, onde viveram juntos durante vários meses. No início, Johnson tratava bem os filhos de Brooke e aparentava ser uma pessoa carinhosa e estável. Brooke engravidou e os dois tiveram uma filha chamada Kaya. No entanto, a convivência logo se tornou problemática. Johnson maltratava tanto Brooke quanto seus filhos. Não conseguia manter um emprego estável e continuava envolvido com o mundo das drogas. Por fim, Brooke decidiu pedir que ele deixasse a casa. Johnson acabou vivendo nas ruas e não teve outra alternativa a não ser se abrigar em um abrigo para pessoas em situação de rua. Foi ali que começou a desenvolver um profundo ódio e ressentimento contra Brooke. Na noite de 23 de junho de 2007, em Tulsa, Johnson dirigiu-se até a casa onde sua ex-namorada morava. Permaneceu do lado de fora, esperando Brooke voltar do trabalho durante as primeiras horas da madrugada. Os filhos mais velhos de Brooke costumavam ficar com seus pais biológicos para que ela pudesse trabalhar, mas a pequena Kaya sempre a acompanhava. Quando Brooke finalmente chegou em casa, uma forte discussão começou dentro da residência. A briga verbal rapidamente evoluiu para violência física. Em meio ao confronto, Johnson pegou um martelo de unha que estava no local e começou a golpear Brooke brutalmente.
O ataque foi extremamente violento e concentrou-se diretamente na cabeça da jovem, que praticamente não teve qualquer oportunidade de se defender diante da intensidade e da rapidez dos golpes. Apesar da gravidade dos ferimentos, Brooke Whittaker não morreu imediatamente. Durante aproximadamente 6 horas de agonia, usou suas últimas forças para implorar desesperadamente por sua vida, e principalmente pela vida de sua filha. Consciente do perigo e sofrendo uma dor inimaginável, suplicou a Johnson que parasse a agressão e tivesse piedade da pequena Kaya. Após o ataque, Johnson saiu da casa e foi até um galpão localizado no quintal, onde pegou um galão cheio de gasolina. Em seguida, voltou para a residência e começou a espalhar o combustível sobre o corpo de Brooke, por diversos cômodos da casa. E por fim, no quarto onde a pequena Kaya dormia em seu berço. Depois disso, incendiou um pano de cozinha e o lançou sobre o corpo ferido de Brooke. Em seguida, abandonou o local enquanto o incêndio se espalhava rapidamente por toda a estrutura de madeira da casa, deixando mãe e filha presas no interior, ambas ainda vivas. Os bombeiros de Tulsa foram acionados para combater o incêndio às 11 horas e 11 minutos da manhã. Ao entrarem na residência, encontraram perto da entrada o corpo da pequena Kaya e, em outro cômodo, localizaram Brooke Whittaker debaixo da cama de sua filha. As investigações revelaram que Brooke conseguiu abrir a porta do quarto, retirar a bebê do berço e tentar fugir com ela. Mas, infelizmente, nenhuma das duas conseguiu sobreviver. Brooke morreu no hospital em consequência de uma combinação de traumatismo craniano e inalação de fumaça. No entanto, as autoridades determinaram que a pequena Kaya morreu exclusivamente em decorrência de queimaduras térmicas extremas. Johnson foi preso no dia seguinte aos assassinatos. Durante sua captura, a polícia recuperou uma sacola de lixo abandonada dentro de uma lixeira que continha botas e roupas ensanguentadas, além da carteira de Brooke Whittaker com sua carteira de motorista e o martelo utilizado no ataque. O julgamento de Johnson começou em junho de 2009, em Tulsa. Após analisar as provas e os depoimentos apresentados pela promotoria, o júri o declarou culpado por 2 acusações de homicídio qualificado pelas mortes de Brooke Whittaker e de sua filha Kaya, além de uma acusação de incêndio criminoso em 1º grau. Ao final, foi condenado à pena de morte. Durante seu período no corredor da morte da penitenciária estadual de Oklahoma, Johnson afirmou ter passado por uma transformação radical. Tornou-se um membro ativo da igreja da prisão, liderava cultos religiosos e escrevia poemas e devocionais espirituais. Ao longo dos anos, pediu clemência repetidas vezes e tentou evitar sua execução. Em 8 de abril de 2026, o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional de Oklahoma votou por unanimidade para rejeitar o pedido de clemência de Raymond e Eugene Johnson. Com essa decisão, sua execução por injeção letal foi oficialmente marcada para 14 de maio de 2026. Naquele dia, Johnson acordou às 6 horas da manhã e recebeu a visita de um de seus filhos e de um conselheiro espiritual. Sua última refeição foi servida um dia antes da execução. Como último pedido, escolheu um combo composto por 12 pedaços de frango sem osso, meio litro de moelas de frango e uma porção de picles fritos. Raymond Eugene Johnson, de 52 anos, foi levado para a câmara de execução às 9h30 da manhã. Às 10 horas, foi instalada a via intravenosa e teve início a administração da injeção letal. Finalmente, foi declarado morto às 10 horas e 12 minutos da manhã de quinta-feira, 14 de maio de 2026, na penitenciária estadual de Oklahoma. Segundo os relatórios oficiais, não apresentou sinais visíveis de dor ou sofrimento durante o procedimento. Johnson não pronunciou últimas palavras no momento de sua execução. No entanto, dias antes, durante uma audiência, declarou: "Peço desculpas, sem justificativas, apenas um pedido de perdão sincero. E para saberem que é sincero, olhem para as minhas ações, olhem para minha vida, vejam como eu mudei. Estou vivendo uma vida de profundo arrependimento. É assim que estou vivendo." Edward Lee Busby Jr., executado em 15 de maio de 2026. Na manhã de 30 de janeiro de 2004, Laura Lee Crane, uma respeitada professora universitária aposentada de 77 anos,
saiu de casa para fazer suas compras semanais em um supermercado próximo de sua residência, em Fort Worth. Ela chegou tranquilamente ao estacionamento, estacionou seu carro e se preparava para entrar na loja, sem imaginar que, em poucos minutos, se tornaria vítima de um brutal sequestro. Naquele momento, um homem se aproximou do veículo, abriu a porta do lado do motorista e ordenou que ela passasse para o banco do passageiro enquanto ele assumia o controle do automóvel. O homem era Edward Busby, que agia junto com Kathleen Latimer. Apesar da situação aterrorizante, Laura permaneceu surpreendentemente calma durante os primeiros minutos do sequestro. Com Kathleen sentada no banco traseiro e Laura ao seu lado, Busby começou a dirigir para fora de Fort Worth. Pouco tempo depois, eles pararam em uma loja de conveniência, onde Busby entregou a Kathleen o cartão bancário de Laura e ordenou que ela sacasse a maior quantia de dinheiro possível. Mais tarde, durante a viagem, os sequestradores pararam atrás de uma casa abandonada e obrigaram Laura a entrar no porta-malas do carro. Em determinado momento do trajeto, Edward Busby enrolou aproximadamente 7 metros de fita adesiva ao redor do rosto da idosa, cobrindo completamente sua boca e seu nariz. Depois seguiram para o estado de Oklahoma, onde finalmente abandonaram Laura em uma área de mata. Embora ela ainda estivesse viva, a enorme quantidade de fita adesiva a impedia de respirar normalmente, e ela acabou morrendo asfixiada. 2 dias após o sequestro, em 1º de fevereiro de 2004, Busby e Kathleen percorriam Oklahoma usando o carro roubado de Laura Crane quando foram abordados por um policial devido a uma infração de trânsito. Após verificar os dados do veículo e descobrir que ele pertencia a uma mulher que havia sido dada como desaparecida no Texas, ambos foram presos e imediatamente interrogados pelas autoridades. O corpo de Laura Crane foi encontrado mais tarde no fundo de um barranco, próximo a uma estrada de serviço ao lado da Interestadual 35, nas proximidades de Davis, Oklahoma. A autópsia revelou que ela morreu por asfixia causada pela enorme quantidade de fita adesiva enrolada em sua cabeça e em seu rosto, que bloqueou completamente sua capacidade de respirar. Segundo a investigação, o crime aconteceu porque Kathleen Latimer tinha uma grande dívida com um traficante de drogas e estava desesperada para deixar Fort Worth o mais rápido possível. 1 ano antes, ela havia conhecido Edward Lee Busby, e os dois iniciaram um relacionamento marcado pelo consumo constante de drogas. Na manhã do sequestro, decidiram fugir da cidade e buscavam desesperadamente dinheiro e um veículo para escapar. Depois que a pessoa que supostamente iria ajudá-los os abandonou no supermercado Tom Thumb, os dois decidiram sequestrar Laura Crane e roubar seu carro. Edward Lee Busby Jr. foi levado a julgamento aproximadamente 2 anos depois, em novembro de 2005. Em 11 de novembro, foi considerado culpado e apenas 6 dias depois, em 17 de novembro de 2005, foi oficialmente condenado à pena de morte. Kathleen Latimer foi condenada apenas à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Segundo os registros do Departamento de Justiça Criminal do Texas, ela poderá solicitar liberdade condicional em 30 de janeiro de 2034. Edward Lee Busby Jr., por sua vez, foi condenado à morte e teve sua execução marcada no Texas para o dia 15 de maio. Naquele dia, Edward Busby acordou por volta das 5 horas da manhã, tomou banho e recebeu várias visitas, embora as autoridades nunca tenham revelado a identidade das pessoas que foram vê-lo durante suas últimas horas. Mais tarde, às 18 horas, foi autorizada sua transferência para a Câmara de Execução da unidade Huntsville, no Texas. Depois de ser preso à maca de execução, o diretor da prisão perguntou se ele desejava fazer alguma declaração final antes do início do procedimento. Foi então que Busby disse o seguinte: Senhora, sinto muitíssimo. Peço por favor, que não me odeiem e que encontrem em seus corações uma maneira de me perdoar pelo papel que tive no que aconteceu com ela. A Sra. Crane era uma mulher maravilhosa. Eu nunca quis que algo de ruim acontecesse com ela. Sinto muito, de verdade sinto muitíssimo, mas eu adormeci e não sei o que aconteceu. Por favor, me perdoem, nem que seja não por mim, mas por vocês mesmos. Porque o Pai disse que se não perdoarmos aqueles que nos fazem mal, Ele também não nos perdoará. E eu sei que vocês estão com raiva, eu sei que estão,
e sinto muito. Não estou feliz pelo que aconteceu. Eu machuquei a família de vocês, machuquei a minha própria família. Eu gostaria de poder mudar tudo isso. Do fundo do meu coração, gostaria de poder voltar no tempo. Enquanto a dose letal de pentobarbital começava a percorrer seu corpo, Busby respirou profundamente, fechou os olhos e ofegou. Permaneceu imóvel sobre a maca de execução e foi oficialmente declarado morto 38 minutos depois, às 20h11. Richard Andrew Knight Jr., executado em 21 de maio de 2026. Richard Knight era um imigrante ilegal da Jamaica que chegou aos Estados Unidos em 1998. Depois de chegar ao país, começou a se envolver com o mundo das drogas e dos roubos. Antes do crime que acabaria levando à sua execução, Richard já enfrentava graves acusações, entre elas, agressão sexual contra uma adolescente de 16 anos e agressão física contra um menino de apenas 12 anos. Em junho de 2000, Richard Knight vivia uma situação desesperadora. Não tinha emprego, dinheiro, nem um lugar para morar. Foi então que se lembrou de seu primo, Hans Mullins, que morava em Coral Springs, no condado de Broward, junto com sua namorada, Odessia Stevens, uma jovem de 24 anos. O casal tinha uma filha de 4 anos chamada Hennessy Mullins, e além disso, Odessia estava grávida de 6 semanas na época dos acontecimentos. Odessia Stevens nunca gostou da ideia de Richard Knight continuar morando no apartamento. Knight não tinha emprego e dependia financeiramente do casal, situação que provocava constantes tensões e discussões, principalmente entre ele e Odessia. Na noite de 27 de junho de 2000, Hans Mullins estava trabalhando. Por volta das 21h, falou por telefone com Odessia, que comentou que estava se preparando para dormir e que Richard Knight ainda permanecia dentro do apartamento. Odessia se sentia incomodada com a presença de Knight na residência, principalmente porque sua filha pequena também estava ali e ela ainda estava grávida de 6 semanas. Decidida a pôr fim à situação, foi dizer a ele que já era hora de deixar o local. Foi nesse momento que uma forte discussão verbal começou entre os dois. Sem qualquer aviso e de maneira brutal e impiedosa, Richard Knight pegou uma faca e avançou contra Odessia, atacando-a violentamente. A pequena Hennessy, ao ver que Knight havia sacado uma faca para atacar sua mãe, reagiu de forma instintiva. Em um ato de amor e proteção, apesar da pouca idade, a menina se lançou sobre ele tentando defender Odessia. Knight a esfaqueou várias vezes, tirando sua vida. Depois de atacar a menina, Odessia tentou se defender na cozinha, procurando alcançar outra faca. Ali ocorreu uma luta corporal entre os dois, que terminou quando Knight conseguiu dominá-la e a esfaqueou repetidamente. Enquanto tudo isso acontecia, um vizinho que morava no andar de cima começou a ouvir fortes batidas, seguidas pelos gritos desesperados de uma mulher e de uma criança pequena. Alarmado com o que escutava, ligou para o 911 às 0h21 da madrugada. Quando o policial Vincent Sachs chegou ao prédio apenas 8 minutos depois, ainda era possível ouvir gritos vindos do apartamento. O policial observou luzes acesas no quarto principal e no corredor. Também percebeu que a janela de outro quarto estava parcialmente aberta. Ao entrar no apartamento, um dos policiais iluminou o interior com sua lanterna e encontrou vestígios de sangue na sala de jantar e no quarto principal. Pouco depois, encontrou a pequena Hennessy encolhida em posição fetal ao lado da porta de um armário e, em seguida, localizou o corpo de Odessia Stevens na sala. Enquanto a cena do crime era isolada, outra policial encontrou Richard Knight escondido próximo a alguns arbustos, a cerca de 100 metros do edifício. Knight apresentava arranhões no peito, ferimentos recentes nas mãos e manchas de sangue na camisa. Embora tenha afirmado que havia saído para correr e que morava no apartamento, mas não possuía a chave para entrar, as evidências levantaram suspeitas imediatas. Menos de 1 hora após o ataque, Richard Knight foi preso praticamente com as mãos manchadas de sangue. Richard Andrew Knight Jr. foi formalmente acusado em 15 de agosto de 2001. As provas contra ele eram contundentes. No entanto, o julgamento só começou em 2006. Ao final, o júri o declarou culpado, e em março de 2007,
ele foi condenado à pena de morte. Durante quase 20 anos no corredor da morte, Knight apresentou diversos recursos alegando ser inocente. No entanto, em meio à série de execuções realizadas na Flórida durante o governo de Ron DeSantis, sua execução foi marcada para 21 de maio de 2026. As últimas 24 horas de Richard Knight foram silenciosas e solitárias. Ele acordou às 5 horas da manhã, tomou banho e passou suas últimas horas sem receber visitas de familiares ou amigos. Também recusou a companhia de um conselheiro espiritual. Quando lhe ofereceram a possibilidade de escolher uma última refeição, recusou tanto essa opção quanto o cardápio padrão da prisão. Às 17 horas e 30 minutos, foi levado para a câmara de execução. 30 minutos depois, exatamente às 18 horas, a cortina da sala de execução foi aberta. Knight já estava preso à maca, com os braços estendidos e a via intravenosa instalada. Quando o diretor da prisão perguntou se desejava pronunciar suas últimas palavras, Knight respondeu: "Quero agradecer a Yahweh, que é o Altíssimo." A execução começou imediatamente depois. Knight fechou os olhos e quase não fez movimentos enquanto os medicamentos faziam efeito. Aproximadamente 10 minutos depois, um médico entrou na sala e confirmou sua morte. Richard Knight, de 47 anos, foi declarado morto às 18 horas e 13 minutos, após receber uma injeção letal composta por 3 medicamentos na penitenciária estadual da Flórida.